Olá, nós vamos iniciar agora a nossa terceira aula do curso de programação com Shell Script. Essa terceira aula vai tratar sobre parâmetros, e os dois objetivos dela são apresentar o conceito de parâmetros e apresentar o exercício proposto número 3. Muito provavelmente essa será a nossa aula mais curta do nosso curso, dentre os 7 objetivos que nós nos propusemos a alcançar. Esse objetivo será alcançado de maneira mais rápida. Bom, a utilização de parâmetros ela é bastante importante na linguagem de Shell Script, porque ela permite uma maior interação do usuário com o script criado. A sintaxe que nós vimos até agora na execução dos nossos scripts, até esse momento do curso, basicamente foi dentro de um terminal, né? A gente tinha que digitar o ponto, a barra e o nome do programa. Esse nome do programa nada mais é do que o arquivo o qual o conteúdo é o script que foi criado. Então, utilizando essa sintaxe, eu consigo executar o script gerado. E até esse ponto do curso, todos os scripts foram executados dessa forma. Porém, se depois dessa sintaxe básica eu prosseguir na minha linha de comando, inserindo letras, palavras, expressões após um espaço, o meu shell vai interpretar essas expressões que vêm seguindo essa sintaxe básica como parâmetros. De uma forma bem parecida como nós vimos na atribuição de variáveis, né? De valores de variáveis, onde a gente tinha que, para invocar o valor de uma variável, utilizar o caractere cifrão. Com a utilização de parâmetros, isso também ocorre. Para eu invocar o valor de um parâmetro, eu tenho que colocar o cifrão para que o shell identifique que, a partir daquele ponto, virá ou uma variável, como nós vimos na aula passada, ou um parâmetro. Porém, os parâmetros guardam uma certa particularidade com relação às variáveis. Bom, suponha que nós queiramos invocar o valor do terceiro parâmetro. Então, nós utilizamos cifrão seguido do número 3. Se for o valor do parâmetro 2, nós utilizamos cifrão seguido do valor do algarismo 2. E assim por diante. Então, a grande diferença dos parâmetros para as variáveis é que os parâmetros têm uma característica posicional. Ou seja, eles vão ser invocados de acordo com a posição que eles estão na linha de comando. Uma particularidade é o cifrão 0. O cifrão 0 está invocando o parâmetro 0, que nada mais é do que o nome do programa, ou o nome do arquivo onde o script está contido. Bom, algumas expressões particulares merecem um certo destaque, né? São elas o cifrão seguido do jogo da velha, do asterístico e do ponto de interrogação. Quando eu coloco o cifrão seguido do jogo da velha ou tralha, vai ser apresentado para mim a quantidade de parâmetros que foram inseridos pelo usuário. Então, utilizando um exemplo aqui que está no nosso slide, se eu utilizar cifrão tralha, ele aparecer 3, que foram os 3 parâmetros utilizados por mim. Agora, caso o objetivo seja mostrar todos os parâmetros que foram inseridos, eu utilizaria o cifrão seguido do asterístico. Se eu quiser saber o status de execução do meu script, eu utilizo o cifrão seguido do ponto de interrogação. Esse ponto aqui, que é o status de execução, já foi visto na aula passada, e ele mostra se o script ou o programa foi executado com sucesso. Caso tenha sido executado com sucesso, a saída dele vai ser o valor 0. E caso tenha ocorrido algum erro, a saída vai ser um valor diferente de 0. Caso eu queira invocar o valor de algum parâmetro acima de 9, eu preciso colocar esse valor posicional entre chaves.
Então, por exemplo, se eu quiser invocar o parâmetro 10, eu tenho que colocar cifrão e o número 10 entre um par de chaves. Se eu não utilizar essa sintaxe, se eu utilizar apenas cifrão 10, o shell vai interpretar como parâmetro 1 e o valor 0. Então ele vai mostrar apenas o parâmetro 1 e não o parâmetro 10. Então, se eu quiser indicar de 10 em diante, obrigatoriamente eu tenho que usar o par de chaves. Bom, para exemplificar o que foi visto até agora, vamos criar aqui um script onde a gente vai utilizar todas essas expressões vistas até o momento. Então vamos iniciar o nosso script. E basicamente vai ser um script onde nós vamos utilizar a interação com os parâmetros. Então, o primeiro parâmetro, para eu chamar o valor do primeiro parâmetro, eu tenho que utilizar cifrão 1. Da mesma forma, para utilizar o valor do parâmetro 10, eu tenho que utilizar cifrão 10. Porém, como nós vimos no nosso slide, para eu referenciar um parâmetro acima de 9, eu tenho que colocar esse valor dentro de um par de chaves. Bom, para eu invocar o nome do programa, o nome do arquivo onde o script está inserido, eu tenho que utilizar cifrão seguido do 0, que ele vai mostrar o valor do parâmetro 0, ou seja, o valor do nome do programa ou nome do arquivo. Para eu obter o número de parâmetros inseridos, tenho que utilizar o cifrão seguido do tralha. E para mostrar todos os parâmetros, é cifrão seguido de asterisco. E para mostrar o status de execução do meu script, cifrão interrogação. Vamos salvar. Vamos dar permissão de execução para o nosso novo arquivo criado. E vamos executar. Porém, nós podemos só executar, né? E aí ele vai... Não vai mostrar nenhum valor, porque não foi colocado nenhum parâmetro. O único que ele vai mostrar aqui é o nome do programa, né? Porque o parâmetro 0 já existe. Foram inseridos 0 parâmetros. E o estado de execução é 0. Porém, nós podemos então utilizar o conceito de parâmetro. Vamos colocar alguns parâmetros após o nome do programa. Bom, então o script foi executado e ele mostra que o primeiro parâmetro é pá e o 10º é vela. O nome do programa é fixação, underline 3. Foram inseridos 11 parâmetros e são eles, todos esses aqui. E o status de execução foi 0, ou seja, o nosso arquivo foi executado com sucesso. Apenas para exemplificar o que foi falado
no slide, caso a gente altere aqui cifrão 10, cifrão para cifrão 10 apenas, percebam que vai haver um erro, né? Vai mostrar o parâmetro 1 seguido do valor, seguido do algarismo 0. Bom, com base na base teórica que foi vista até agora, nós já temos condições de realizar o exercício proposto número 3. Esse exercício ele guarda certa similaridade com o exercício proposto da aula passada, o P2. Porém, agora nós vamos inverter, nós vamos trocar. Não vamos utilizar o conceito de variável, mas vamos utilizar o conceito de parâmetros. Bom, então lendo aqui o comando da questão, nós teremos que fazer um shell script parecido com o executado no capítulo anterior, mas sem utilizar o comando read, de modo que os sites alvo do comando ping sejam passados da seguinte forma. Então a gente tem que executar o programa, o nosso arquivo, né, com o script, e em seguida colocar o site que será o alvo do ping, o site ou os sites, né, podendo ser mais de um. Em seguida, a saída do comando deve ser redirecionada para o arquivo /home/ping, sem que seja apagado o resultado do script do exercício P2. Então é importante aí saber como utilizar o caractere maior que de forma adequada. Em seguida, faça com que as novas linhas sejam escritas após a última, né? Ou melhor, continuando, de modo que as novas linhas sejam escritas após a última e não apagado o arquivo anterior. Em seguida, imprima na tela: você digitou X sites para serem verificados, onde X é a quantidade de sites que foram digitados. E por fim, deve ser impresso na tela: o resultado desse script encontra-se em /home/ping, que é a pasta de destino. Então vamos verificar aqui como será a execução do nosso programa. Então, o meu script está dentro desse arquivo, exercício P3, e eu vou colocar quais são os sites que eu quero que sejam verificados com o comando ping. Eu quero que sejam verificados esses dois sites aí. Você digitou dois sites para serem verificados, o resultado desse script encontra-se em /home/ping. Então perceba que o arquivo que já existia, né, o /home/ping, ele não foi apagado, não foi sobrescrito, mas sim o conteúdo dele foi adicionado com o valor da saída desse nosso exercício P3. Então agora vocês devem realizar esse exercício e a resposta dele vai ser passada na próxima aula, na aula 4. Vamos agora realizar a resolução do exercício P2, que foi passado na última aula, que tratava sobre variáveis e caracteres úteis. Lembrando apenas que em programação, né, não existe uma única resposta certa. A resposta que eu vou apresentar aqui é uma das respostas corretas, né, que no caso foi a que eu fiz. Porém, se você confeccionou um script que chegue no mesmo resultado, mas utilizando outros comandos, não tem problema nenhum. O objetivo é chegar no resultado e não escrever o mesmo código que eu vou apresentar aqui. Bom, então vamos analisar aqui o código que eu criei. E a questão ela pedia para dar uma saudação ao usuário logado, né? Então, para isso foi utilizado o comando echo, bem conhecido já, e utilizado a variável user, que é uma variável que já existe no sistema, que mostra qual é o usuário que está logado. Em seguida, tinha que ser feita a pergunta qual o site desejado, também foi utilizado o comando echo para isso, e para o meu script
entender que esse site desejado que foi inserido pelo usuário venha a ser uma variável, eu utilizei o comando read. E o nome da variável que eu criei foi desejado. Então, se o usuário, ou melhor, quando o usuário receber essa pergunta aqui e o shell ficar aguardando a inserção de alguma palavra, a partir do momento que o usuário coloca qualquer palavra, vamos supor que ele tenha colocado esse site, www.eb.mil.br. A partir do momento que ele coloca esse valor e aperta Enter, o valor da variável desejado passa a ser www.eb.mil.br. Bom, em seguida a questão pedia para enviar 3 pacotes ICMP para o site informado pelo usuário. Então, para eu enviar 3 pacotes ICMP, eu utilizo o comando ping. E para enviar apenas 3, eu coloco a opção "-c3". E aí, o cifrão seguido do nome da variável. Então, perceba que aqui o shell ele não vai ler, ele vai ler o valor da variável. Traduzindo, né? Porém, como no momento que eu estou confeccionando o meu script, eu não sei qual vai ser o site que o usuário vai colocar, eu tenho que usar, de fato, o conceito de variável. Em seguida, o comando da questão manda direcionar a saída do comando para o arquivo /home/ping. Para isso foi utilizado o sinal de maior que. Então, utilizando esse sinal, caso o arquivo ping, arquivo, não comando, o arquivo ping não exista, ele vai ser criado, e caso ele exista, ele vai ser sobrescrito, ou seja, será apagado, e o seu novo valor vai ser o resultado do comando ping-c3. Em seguida, foi mandado imprimir na tela a frase "você está no diretório X", né? Sendo que esse X aí é o diretório corrente, e o arquivo com o resultado desse script encontra-se em /home/ping. Também foi utilizado o comando echo, porém, uma particularidade aqui foi a utilização do comando pwd. O comando pwd ele mostra qual o diretório atual que o usuário se encontra. Então, para que o shell interprete isso aqui como um comando, ele foi inserido entre um par de crase. E aí, continuamos aqui com o comando echo, né? Encontra-se em /home/ping, então nada demais. E aí, por fim, o script é encerrado. Então, vamos executar aqui mais uma vez esse script. Bom, percebam que a saída está correta. Se você chegou nesse mesmo resultado utilizando um script diferente, com comandos diferentes, não tem nenhum problema. Seu script também está correto. Como eu falei em programação, o certo ou errado está no resultado alcançado e não no caminho que foi percorrido para chegar nesse resultado. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui essa nossa terceira aula que tratou sobre parâmetros. E a nossa próxima aula vai tratar sobre o assunto estruturas de controle de fluxo. É um assunto mais robusto, com uma carga maior, né, de tempo, por ser um assunto que tem muito mais particularidade do que o que nós vimos até agora. Então, a gente se encontra. Abraço.